Alguém levantou a mão? Oi, eu tenho Oi? algumas dúvidas, mas estava só esperando você Pode falar, que daí enquanto isso eu vou preparando o cockpit aqui. falar. Esse Service Blueprint, aí, esse framework, ele é específico para governo ou eu posso usar também para o... É porque eu sei que, né, o Service ele é amplo, mas esse daí, no caso, o framework que você mostrou é específico para governo, eu posso usar também para a empresa onde eu trabalho, por exemplo. E, O Service Blueprint tradicional, as camadas dele ali são diferentes, tá? Então, ele é interessante tu dar uma olhada no original. Aqui a sim, gente trabalhou olhando realmente para a necessidade do governo, tá? Então, isso aqui a gente desenvolveu ao longo de várias aplicações, durante a aplicação a gente vê que não estava funcionando, a gente tirava as linhas aqui, né? Tirava a linha de construção e colocava outro. Pode ver que, por exemplo, no original, ele tem o front stage muito maior e o backstage juntos, assim. Então, a gente mudou algumas coisas, tá? Então, ele não é igual ao tradicional. Esse aqui é mais focado para governo mesmo, tá? legal. Eu cheguei, já tinha passado 30 minutos do webinar, aí eu acabei não pegando algumas coisas. Mas, por exemplo, as etapas da jornada ali, é, elas não estão mapeadas, por exemplo, etapa um, etapa 2, etapa 3. Isso é, como é que eu posso dizer, é opcional, por exemplo? Se a pessoa quiser colocar qual etapa que está na jornada ali em cima, ela coloca. Ou não, ela mapeia apenas o processo. Isso é opcional? É que a jornada, ela é feita baseada na jornada do cidadão, tá? Então, a gente pode criar etapas, que é o tradicional, né? O tradicional é a gente criar etapas, só que por questão de linguagem com o serviço público, a gente decidiu, ao invés de utilizar etapa um, 2 e 3, a gente colocou as ações do cidadão Legal. ao longo do processo. Então, a gente tem perceber, preencher, encontrar, buscar, mapear, acompanhar, monitorar, sabe? Então, a gente tem essa forma de desenhar, mas é um formato. Se, por exemplo, tu está aplicando o service e tu percebe que fica mais aderente ao público que está participando, colocar por etapas, porque dentro de cada etapa, tá, gente, aqui a gente não aprofundou, mas dentro de cada etapa aqui, geralmente a gente coloca as ações que são feitas ali. Então, por exemplo, para preencher o formulário, tá? Eu preciso dos dados que têm que ser preenchidos aqui. E isso é uma regulamentação, eu sou obrigada a ter aqueles dados. Então, se eu sou obrigada a ter aqueles dados, eles precisam estar mapeados aqui. A gente não aprofundou, porque não dá tempo, mas aqui a gente, cada etapa dessa, buscar o canal. Quais são os canais que a prefeitura oferece para o cidadão? Dentro do portal, o aplicativo, via WhatsApp, como que o cidadão chega nessa informação? Aí aqui, dentro de cada um desses, a gente mergulha, tá? Não é só assim, o mapeamento. Dentro de cada uma dessas áreas, a gente mergulha para investigar, porque a gente sabe que não é somente passar por essa primeira etapa do caminho. Aqui são os verbos de ações. O que tem dentro de cada verbo, ou de cada etapa, como o Renan está falando, a gente desce para ver o que tem ali dentro, tá? Isso é Posso, bem rico, tá? posso fazer só mais duas perguntinhas, abusar um pouquinho. Pode lá. Um, é, eu tenho muita dificuldade em aplicar isso. Você tem alguma sugestão de como fazer? Porque, assim, eu já estudei algum... tipo, quando a gente trabalha com experiência de usuário, a gente sempre esbarra com essa parte de service blueprint, jornada de usuário, e tanto um quanto o outro eu nunca consegui aplicar no dia a dia, assim, na empresa, sabe? E eu tenho até um pouco de dificuldade de chamar o time para poder fazer esse mapeamento, porque eu tenho medo de chamar todo mundo e ficar fazer uma hora de um workshop que eu não consegui explorar o máximo do que eu poderia ter explorado se talvez se eu tivesse um pouco mais de conhecimento aplicado a isso. Você sugere... Chama a Oi? ideia ativa. Chama a ideia ativa, que a gente aplica para vocês. Ah, legal. Eu vou dar uma olhada aqui se Mas eu assim, ó, consigo chamar vocês mesmo.
Sim, mas ali É, dentro da versão que a gente colocou no Canvas, a gente tem dicas, tá? Isso vale para todo mundo ali. A gente tem dicas de coisas que aconteceram com a gente que impactaram na entrega final. Por exemplo, pessoas que começam a trazer demandas que não estão dentro do escopo. A gente abre um estacionamento de ideias, considera o que essa pessoa está falando, a ideia que ela está trazendo, mas que não faz parte do escopo atual da análise. Então, ali dentro do Canvas, eu estava mostrando para vocês, a gente colocou essas dicas, tá? Aqui ele está limpo, mas ó, aqui tem várias dicas de como aplicar. Ó. Cada processo de bastidor identifique tecnologia, qual software, ou banco de dados que sustenta essa ação. A conferência. Aqui tem algumas dicas de como vocês podem aplicar essa ferramenta, tá? Se caso vocês precisarem de ajuda, dá um toque para a gente aí que a gente pode ajudar vocês a aplicar isso, tá? tá. E sobre isso que eu ia perguntar agora, se você tem alguma formação ou se você sugere alguma formação que complemente esse recurso aí do Service Design, porque, por exemplo, eu tenho até o livro aqui do Calbat, do O'Reilly, Mapeamento de Experiências, Uhum. e mesmo tendo ele, eu li aqui, eu ainda tenho muita dificuldade, porque, tipo, o livro, né, era para ser o que talvez mais ensinaria, assim, a parte teórica, mas mesmo assim eu tenho um pouco de dificuldade. Você tem alguma sugestão de curso, alguma formação específica para esse tipo de mapeamento, tanto de jornada Eu, como de serviço? eu acho que o mais interessante, Renan, é procurar o livro do Stick Dorn, que é Design de Serviço mesmo, que ele apresenta a metodologia e as ferramentas. Essa aqui é uma ferramenta da metodologia de Design de Serviço, tá? Então, dá uma olhadinha que eu acho que pode ser interessante. E Qual livro cursos... mesmo? Oi? Qual livro mesmo? Perdão. Não. Eu posso te passar depois, Ah, tá? É do Isto é Service Design, uma coisa ah, assim. beleza. É da onde a base que a gente utilizou para a construção desse webinar, tá? Obrigado, Ah, tá?